Olá, tudo bem? A gente vai começar aqui a gravação da entrega do projeto da terceira fase aqui da Pós-Tech. Estou aqui com o pessoal do grupo 29. Eu sou o Cássio. Aqui é o Ícaro. E aqui é o Léo. E aqui quem fala é o Thiago. Show de bola. Então, a gente estava com um desafio aí dessa terceira fase. Estou com ele aberto aqui. A gente vai... Eu vou começar apresentando aqui pra gente a implementação da Lambda com o API Gateway, uma Function Serverless, que é a nossa Lambda, e fazer a autenticação lá com o CPF, lá no nosso sistema que a gente escolheu aqui, que é o Cognito, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o código pra gente ver o que aconteceu. A gente precisou criar duas lambdas, uma de sign in e a outra de sign up. Aqui é a function de sign in, que ela serve para fazer o login, e aqui é de sign up. A gente também tem documentação. Tá, aqui a gente tratou de fazer a documentação desse processo de autenticação, como é que está funcionando a arquitetura, né? Então, vou abrir aqui a imagem. A gente consegue ver como é que funciona, né? O usuário vai fazer uma requisição aqui para a aplicação, que vai servir como proxy. Então, o endpoint da aplicação vai bater, se o usuário que estiver requisitando a autenticação, vai bater aqui no API Gateway, que está lá no nosso servidor da AWS, e ele vai bater na nossa lambda de sign-in, beleza? Aí a nossa lambda de sign-in vai bater lá no Cognito para fazer essa autenticação, e se tiver tudo certo, vai retornar o token, e aí a gente vai retornar esse token para o usuário. E o usuário vai conseguir fazer acesso na aplicação de forma autenticada. E a mesma coisa acontece aqui no sign up, que é o registro do usuário. Então, eles vão bater aqui na nossa aplicação, que vai levar lá vai fazer um registro do banco de dados desse usuário na nossa base, e vai levar lá para o API Gateway da AWS, que vai levar no sign up Lambda, que é onde faz o registro, que ele vai registrar lá no Cognito. Beleza? Tem um fluxo aqui do usuário, funcionaria basicamente dessa forma. Então, o usuário vai registrar o CPF com o CPF, vai bater no sign up, vai bater no Cognito, beleza? E depois disso ele pode fazer a identificação. É, vai bater aqui pela nossa API, ele vai bater no sign in function, na nossa lambda de sign in. A mesma coisa, vai bater no Cognito e vai retornar um token para ele, que é o produto da autenticação. Dessa forma ele consegue acessar nossos endpoints para ter acesso ao nosso domínio, beleza? Vou mostrar aqui. Pô, não sei se você estava mostrando, Cássio, um diagrama. Tava Isso, mostrando pra gente aqui no Notion. Pô, tá mostrando o diagrama aqui, beleza? boa. Eu deixei de... não estava mostrando aqui. Aí também lá no nosso desafio, também foi requisitado que o usuário consiga se identificar de forma anônima. E como é que ele vai fazer isso aqui? A gente entendeu que ele pode passar um CPF vazio. Ele passando um CPF vazio aqui, ele consegue fazer o login com o usuário anônimo. Logo, logo eu vou demonstrar. Então aqui a gente tem o sign in lambda e o sign up como resource aqui, os repositórios. Então são duas lambdas, como eu expliquei, aqui e aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora o CI/CD das lambdas. Então toda vez que é feito um pull request, é executado um sonar cube que vai disponibilizar para a gente um quality gate do código, do que foi desenvolvido para facilitar na análise da PR. E também é rodado o build para ver se está rodando certinho a Lambda, se foi implementada de forma correta. E os testes unitários. Tenho aqui alguns exemplos de nosso Continuous Integration. Então ele faz isso aqui, ó, Sonar Code Analysis, Build e os Unit Test. E só consegue fazer a PR quando esses três passos tiverem sido aceitos.
E após isso, depois que ele é integrado na main, é feito o continuous deployment. Aqui. Então, o que acontece? Que no continuous deployment vai ser, o Terraforms vai agir aqui e vai fazer a criação do SR, que é um container lá no SR da Amazon, da AWS. E depois ele faz o push da imagem para lá. Beleza? Isso que acontece tanto para o sign-in quanto para o sign-up. É o mesmo processo. E aí também a gente tem a questão do deploy dessa lambda. Também foi criado, a gente criou um novo repositório aqui, como foi pedido no desafio técnico. A gente tem a lambda Terraform aqui, esse novo repositório. E a gente foi segmentado aqui para o sign-in e sign-up. Vou mostrar aqui um para vocês, Terraforms. Então, a gente tem o resources aqui da lambda, de como que ela foi criada. Então, aqui ela pega aquela imagem lá do SR para fazer o deploy. O tipo dela é uma imagem, né? E aqui a gente tem nosso gateway, que vai fazer esse redirecionamento lá para a lambda, para a gente fazer o acesso. Beleza? Aqui na lambda também, a gente tem as nossas variáveis de ambiente, que é o nosso client ID e user pool ID. O que é isso aqui? Isso aqui, com essas credenciais aqui, a gente vai conseguir acessar o nosso serviço do Cognito, que está instalado lá na AWS. Beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui as actions. Então, a gente tem o deploy aqui, que foi feito. Então, ele faz a autenticação aqui na AWS, configura o Terraforms, faz o init, o plan e o apply. Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui as configurações na AWS. Então, aqui foi criado os containers registry, os repositórios no container registry, né, do AWS. Então, sign in repository, o sign in registry e sign up registry. Aqui com a nossa respectiva imagem que foi gerada. Também foi criado nossa lambda. Aqui, ó, sign in lambda, sign up lambda. Vou dar uma olhada aqui, vamos abrir um aqui pra gente ver. Então aqui está o sign in lambda e aqui está carregando o API Gateway. Está aqui o API Gateway com todas as configurações aqui já, com a URL pública. Fazendo o post aqui para fazer o login do usuário, né? E aqui eu tenho o nosso Cognito. Só um minutinho, tá carregando. Aqui, ó, User Snack Hub Pool, que é o pool de usuários que a gente tem aqui, ó. Já tem alguns usuários cadastrados já. E aqui a gente também tem o nosso usuário anônimo, que é esse cara aqui, ó, com o CPF 000. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, rapidamente. Estou aqui com o Snack Hub rodando num cluster local, aqui na minha máquina. Então, eu vou simular aqui, ó. Vou tentar acessar esse endpoint de client. A gente vai conseguir... Opa, pode ser... esse aqui de client, tentando buscar um CPF, né? Vou fazer a geração do CPF aqui. Aí aqui a gente consegue ver que a autenticação está barrando, né? Porque tá sem autenticação. Então o que o usuário vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que fazer o registro dele. Vou botar aqui Jorge Jesus. Aqui eu vou colar o CPF. Vou botar um e-mail aqui, ó, jesus@email.com. E eu vou fazer o cadastro desse usuário aqui, ó. Vamos registrar um novo usuário na nossa base. Aí ele está fazendo a conexão com a lambda. E a lambda está batendo lá no Cognito. Beleza. A gente retornou 200 aqui. Foi feito o registro do novo usuário. Agora a gente vai fazer o sign-in, que vai fazer o login aqui. Eu vou passar o CPF daquele usuário que a gente criou.
e ele vai retornar um token pra gente, que vai ser o objeto que a gente vai usar para acessar nossos endpoints. Tá aqui, ó. Beleza. Retornou o token, vou copiar o token e vou colocar aqui no Authorize, certo? E agora eu vou tentar buscar esse usuário aqui. Acho que foi esse aqui que eu coloquei. Aí já conseguiu bater lá e trouxe Jorge Jesus aqui, ó, com CPF. Beleza? Então é isso. E para mim fazer um login como usuário anônimo, basta eu vir aqui, ó, e passar um CPF vazio. Aí aqui retornou o token. Então quando eu a partir de começo a usar esse token aqui, eu estou acessando como usuário anônimo. Então, esse aqui eu tô esquecendo de alguma coisa, pessoal? Acho que é isso, né? Não, acho que é isso. Show de Acho bola. que a parte da ligação é isso. Tá, Show show de de bola. bola. Isso aí. Agora o Icaro vai apresentar pra gente como é que ficou a infraestrutura da aplicação aí do nosso banco de dados. Beleza? Boa, 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 boa. Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar um pouco mais sobre a estrutura, justificar por que que a gente escolheu usar um MongoDB, uma base de dados não relacional. Então, no início desse projeto, a gente percebeu que a gente não tinha todos os dados na mão, então a gente não tinha todas as informações e o escopo poderia alterar a qualquer momento. Então, a gente preferiu ter uma base de dados que fosse alguma coisa JSON-like, que fosse mais fácil a gente fazer alteração do modelo de dados sem ter grandes problemas. E o Mongo acabou encaixando bem nisso, por ter essa flexibilidade de esquema e tudo mais. E por ser fácil de escalar usando serviços de nuvem. Então, basicamente é isso. Inicialmente, a gente analisou a forma de usar isso dentro da própria Amazon, então, da própria AWS. Mas nossa conta não permitia grandes coisas, então basicamente a gente procura outra coisa no mercado e a gente encontrou o Atlas. Então, nesse momento a gente está usando o Atlas para fazer nossos acessos a dados. E a gente tem um Terraform para poder fazer o deployment disso para a gente a qualquer momento que a gente precise. Então, tem uma documentaçãozinha escrita aqui no próprio repo. Além disso, a gente tem uma documentação aqui no nosso wiki. Então, acredito que está um pouco explícito aqui, mas a gente pode dar uma navegadinha nesses arquivos e ver como é que está o processo de criação. Aqui na main, basicamente, a gente define, a gente quer usar um free tier do Atlas, e a gente diz quantas réplica sets que a gente quer. Então, basicamente, a gente tem 3 nodes. Isso aqui vai ser uma réplica set e sucesso. Então, basicamente, esse é o retorno que a gente tem aqui. E é isso. Da nossa base de dados, o processo é bem simples. A gente tem aqui a criação de um usuário. Então, digamos que a gente precisa de um usuário específico para poder fazer nossos acessos na aplicação. E isso está tudo através de variáveis. E pode criar ou alterar esses usuários e passwords a qualquer momento aqui. E todas essas credentials ficam nas nossas secrets, então fica fácil de gerenciar entre os nossos projetos. E quando alguma aplicação precisa acessar a base de dados, a gente consegue simplesmente pegar uma connection string aqui e boa. Da base de dados é isso, a gente consegue criar o cluster e o usuário. Então, a gente tem os dados aqui também para poder acessar o cluster e é basicamente isso. Com o Terraform Apply, a gente consegue criar ou destruir, Terraform Destroy, a gente consegue criar ou subir nossa estrutura e é bem simples, é basicamente isso. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui como é que funciona, basicamente o Terraform faz um request para o Atlas, o Atlas devolve os dados e a gente fica fazendo chamadas para poder providenciar o cluster e as bases de dados e os usuários. Então, basicamente é isso. Nossa estrutura de database não tem nada muito complexo, para ser sincero. A segunda etapa disso é basicamente subir a nossa aplicação, a nossa estrutura de aplicação, ou seja, seria o nosso cluster de Kubernetes. E a gente acabou optando por usar literalmente o EKS dentro da Amazon. Primeiro porque a gente tinha essa opção dentro do curso, por ser gratuita, e por
os nossos materiais também serem baseados na Amazon. Então, isso facilitou nosso processo de escolha. Por ser gratuito e por ter o material, e pronto, seria isso. E também, mais uma vez, é um repositório onde ele se auto-explica. A gente basicamente cria um cluster de EKS e os node groups. Além disso, a gente provê também as VPCs. Então, sempre que a gente precisar criar um cluster novo, todos esses 3 processos vão ser criados, tanto as VPCs, os node groups e o cluster EKS. Com isso feito, a gente consegue fazer um kubectl e kubectl, não sei, e fazer um apply do nosso deployment. Então, é algo bem simples. Esse tem um pouco mais de arquivos dentro dele, porque a gente precisa criar mais coisas. Basicamente, a gente precisa criar policies, a gente precisa criar as VPCs, as node groups, e também a gente precisa ter o cluster em si. Então, aqui a gente tem alguns detalhes, que são as nossas redes. A gente tem que usar a LabRow. Então, isso aqui foi o que acabou trazendo um pouco mais de complexidade para nós, pelo menos para mim. E basicamente é isso. Que a gente configura as nossas redes, que são baseadas no módulo de VPC, que é esse cara aqui. Então, a nossa infraestrutura basicamente é essa. E além disso, a gente tem também o Continuous Integration disso. Então, basicamente, toda vez que a gente tiver um merge request para mim, a gente vai rodar esse CI, e esse CI vai fazer o provisionamento para a gente dos serviços. Um detalhe aqui é que toda vez o AWS Lab, ele morre a cada 4 horas, então a gente precisa atualizar as credentials para poder manter isso funcionando. Esse é um desafio que a gente tem, talvez elaborar uma forma um pouco mais automatizada, mas sinceramente, com o ambiente que a gente tem de estudos, eu não acho que isso vai ser possível, mas é questão de analisar. E depois que isso roda o CI, basicamente a gente tem essa infraestrutura aqui montada. E com essa infraestrutura montada, a gente tem todos os recursos que a gente precisa. Então, a gente tem aqui os nossos notebooks, a gente tem aqui os detalhes que precisa, as redes, a gente tem os nossos acessos, e é isso. E aqui você vem em Cluster, Resources, a gente tem aqui os nossos pods, e basicamente é isso. Então, não tem grandes segredos aqui. E esse é nossa infraestrutura e aplicação também. Agora, a gente tem um processo de fazer deployment dela através mais uma vez, no CI/CD. E aqui no CD, a gente tem um processo para fazer deployment, que é basicamente onde a gente passa as informações para environment variables, e o nosso deployment é só fazer um kubectl apply e passar para ele qualquer arquivo que é para fazer o deploy, e sucesso. Então, basicamente é esse nosso processo de criação de infraestrutura. A voz está acabando. E pronto. Mais detalhes disso daqui. A gente tem alguns detalhes de observabilidade, mas acho que também não vale a pena trazer isso para cá. A gente tem que adicionar mais recursos. O overview do projeto é esse. Não tem muitos detalhes também, mas basicamente aqui a gente tem as nossas credentials e o acesso ao servidor. E a gente consegue fazer todos os deployments usando ou a máquina local ou usando recursos do CI/CD. Então, essa documentação está descrita aqui. Então, caso tu queira executar isso localmente, tu tem que executar alguns passos. Então, tem que executar o AWS CLI, fazer alguns processos para atualizar o seu config localmente, e boa. Na pipeline, basicamente, tu precisa fazer o request e depois a gente fazer um merge e vai ficar tudo certo. A mesma coisa com a arquitetura da base de dados, ou seja, se tu quiser executar localmente, tu precisa passar alguns dados que o Atlas precisa, e esses dados tu pode passar através de variáveis para o Terraform. E basicamente é isso. Caso tu queira fazer destroy, mantenha ali o arquivinho .tf state. Nesse caso aqui, o nome é Atlas.
e tu faz o destroy. Todos os recursos vão ser destruídos. Caso tu queira usar o CI, vai ser o mesmo processo. Então, tu faz um merge request, abre um merge request. Depois que isso for aprovado e entrar na main, tu vai ter uma pipeline rodando que vai te entregar as credentials, alguma coisa similar com isso daqui. Então, basicamente aqui tu tem a connection string e essa connection string precisa ser passada para o deployment de Kubernetes e que é por aqui. E pronto. Então, esse é o processo. Show de Não bola. sei se eu estou deixando alguma coisa para trás, pessoal. Se eu estiver deixando alguma coisa, me digam, mas basicamente é isso, tá? Infraestrutura, é isso. Então, esse é o nosso processo de infraestrutura as code, basicamente usando o MongoDB Atlas e o AWS como o AWS Academy, como nosso account, digamos assim. Então, é tudo. Isso aí, eu acho que é isso aí. Finalizamos por aqui, né? Muito Yeah. obrigado. Tchau, tchau. E até mais. Valeu. Valeu.